Boa noite, seja bem-vindo a mais um Papo de Plateia, um programa de entrevistas sobre música de concerto das orquestras de Guarulhos, a Orquestra Jovem Municipal e a Orquestra Agrosinfônica, que a gente apresenta toda quarta-feira, às 8 da noite, sempre escolhendo um assunto, uma abordagem diferente dentro desse universo enorme, que é o da música, e em especial da música de concerto. Você é nosso convidado, você é bem-vindo para estar conosco todas as quartas-feiras aqui, conversando e trocando ideias. Hoje é um dia muito especial, muito especial. Eu sei que várias vezes eu disse que alguns dias eram especiais, mas hoje é o dia especial, porque a gente está aqui para falar da primeira produção de ópera da temporada deste ano, das orquestras de Guarulhos, para ser feita nessas condições que a gente está redescobrindo como podem ser, que são as condições de afastamento, para que se mantenham as precauções de segurança, todas elas, mas que ao mesmo tempo a gente possa estar com vocês vivendo juntos ópera. Então eu tenho aqui os solistas da produção de ópera que será apresentada nesse sábado, dia 26, às 8 horas da noite, para a gente conversar juntos. Lembrando que essa é uma atividade interativa, você fique absolutamente à vontade para nos perguntar o que quiser, para fazer os seus comentários, para que a gente esteja compartilhando isso juntos. Eu, a título de introdução, queria contar e relembrar aqui que esta é a 15ª montagem de ópera feita na cidade de Guarulhos. Guarulhos, a Orquestra Jovem existe há 16 anos. Veja que praticamente a gente fez uma montagem de ópera por ano. É claro que em alguns anos a gente fez mais de uma e outros anos não, mas na média é isso. E isso se mostrou uma coisa que tem muito interesse na cidade. Toda vez que a gente faz um espetáculo de ópera, é uma coisa que atrai muitas pessoas, as pessoas querem assistir, a gente se habituou a fazer mais de uma apresentação, porque a gente sabe que existe um gosto por isso, e tem a ver com uma coisa que foi dita em várias conversas do Papo de Plateia aqui, é uma coisa que eu acredito profundamente, em que ópera desperta muito o interesse das pessoas quando elas têm contato com o espetáculo diretamente. A imagem da ópera, muitas vezes, é de uma coisa meio chata, lenta, que pessoas de muita idade vão assistir de vez em quando, porque é chique ver, mas que aquilo é muito chato. E, na minha opinião, não tem nada a ver com isso. A ópera é uma coisa viva, dinâmica, energética. Você tem gente colocando todo o poder que elas têm dentro de si no palco para contar uma história, e o interesse tem sido sempre muito grande. Então, quando a gente se viu nessa situação de estarmos distanciados e tendo que fazer uma temporada digital e assim por diante, uma das coisas que a gente decidiu foi que a gente faria a produção de ópera que estava prevista desde o começo do ano, no caso, a Cavalaria. Isso a gente vai ter chance de falar aqui, isso é uma parceria, é uma atividade que é construída em cima de uma parceria com a série de concertos Astra Finamax, de Jundiaí. Já fizemos outras atividades nesse sentido, e nós decidimos, então, buscar caminhos. E vamos ter chance de comentar aqui como fazer, tem toda uma questão dos cuidados que são necessários, aquilo que é mais perigoso, aquilo que é possível fazer, mas a gente vai ter um espetáculo da Cavalaria integral para apresentar para vocês, feito ao vivo, no sábado, dia 26, e estamos aqui para comentar com todos os nossos convidados. Então, eu recebo aqui o barítono Vinícius Attic, a soprano Tati Helene, o tenor Alan Faria, a soprano Tayana Roverso, a mezzo-soprano Juliana Taino. Gente, um prazer ter vocês aqui. Para você que está nos assistindo, você que assiste regularmente o Papo de Plateia, a gente, em geral, tem 2, 3 convidados. Aqui é a lotação máxima que a gente já teve, mas eu fiz questão de trazer o elenco completo para estar aqui, porque me interessa muito que a gente possa trazer, para quem está nos acompanhando, a visão do artista que está no palco. O Papo de Plateia tenta sempre privilegiar o olhar do artista que está no palco e permitir ao nosso público a chance de ter uma troca, perguntar coisas, enfim, sentir o que acontece com quem está se apresentando lá dentro do palco. Eu vou começar com uma pessoa que está nessa produção fazendo um papel duplo, que é o barítono Vinícius Attic, e que também já esteve aqui conosco numa conversa que nós fizemos, numa entrevista, que tinha como tema a ópera. Algumas semanas atrás, se você tiver interesse, você pode ir ali no nosso canal do YouTube de Orquestras de Guarulhos e procurar uma daquelas listas de conteúdo, uma daquelas playlists, e procurar. A gente tem a playlist Papo de Plateia, tem todas as entrevistas. Quando a gente estava falando de ópera neste novo formato, o Vinícius veio com a gente, porque além de estar trabalhando nesse espetáculo que nós estamos falando hoje, ele participou como cantor de uma montagem muito importante, que foi Festim em Tempos de Peste, uma montagem feita integralmente digital. E o Vinícius tem uma participação dupla, eu dizia, nessa nossa produção. Por quê? Quando a gente está fazendo uma ópera numa situação de isolamento,
tem certas coisas que são permitidas, que são possíveis, outras coisas são delicadas. A gente sabe que o canto, ele se houver uma infelicidade de alguém estar contaminado com o Covid, o canto ele espalha muito perdigotos, aerossóis que podem estar contaminados. Então, não dá para ter muita gente junta cantando. A gente consegue ter 5 solistas, você já vai ter chance de ver como isso foi feito, mas a gente não teria, por exemplo, a condição de ter um coro cantando, com 60 vozes. Não dá para ter a distância necessária, fisicamente não é possível. Então, nós temos um coro que está gravado digitalmente, com cada um gravando na sua casa. Na verdade, nós temos 2 coros que se juntaram, o Madrigal Vivati e o coral Vozes Paulistanas, que se juntaram para participar desse espetáculo. Seriam os mesmos cantores que estariam participando ao vivo se a gente não tivesse na situação da pandemia. Esta gravação foi mixada e masterizada por uma equipe que é coordenada pelo Vinícius Attic, e isso está sendo utilizado para que esteja conosco na apresentação ao vivo. Então, na parte ao vivo, nós vamos juntar isso com o coro. Então, eu queria perguntar um pouco para o Vinícius, como é que está sendo essa experiência, como é que foi isso, o processo de gravação, toda essa aventura da preparação. Se puder contar um pouco para a gente, eu te agradeço. Vinícius, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Bom, tem sido noites insones, né, em tentar juntar 40 e tantas vozes. E as pessoas mandam os áudios, né, separados, às vezes mandam os áudios de um coro separados também. Então, tipo, daqui do compasso 1 até o compasso 30. E aqui a partir do 32 até o 37. Aí mais um. E aí, na hora de juntar tudo isso num software de edição que você tem 40, 50 trilhas, é uma coisa assim um pouco caótica. Mas como a gente teve antecedência até que necessária, né, de um mês e meio, 2, a gente conseguiu gravar a trilha do piano com um pianista, que é o primo da Tayana, o Leandro Roverso, que fez um trabalho ótimo, e aí mandar para o pessoal do coro. Com isso, eles já estavam ensaiando, aí eles receberam essa trilha, gravaram em casa, só as vozes, aí mandaram as vozes para a gente, juntamos tudo isso. Aí, uma vez feito o coro, a gente manda isso para eles e fala, agora gravem o vídeo em cima. E aí vem os vídeos, e aí é outro tanto de trabalho, que ainda bem dessa vez eu não tive que me preocupar com a edição de vídeo, que foi meu pai que fez, porque não daria tempo, realmente, né? Pensando em transmissão e tudo mais, seria impossível. Mas está sendo um trabalho bastante interessante. A gente sabia que ia ter muitas dificuldades, né, inclusive na hora de juntar, mas está saindo ótimo. Como o pessoal vai poder ver nos trechinhos que a gente está programado aqui. Maravilha. Para que todo mundo entenda, vamos entender as etapas. Acho legal que você que está nos assistindo acompanhe. Então, veja bem, o coro estava ensaiando. Já vou pedir de novo para o Vinícius para nos contar um pouco do processo de ensaio, porque até o processo de ensaio tem que ser feito à distância. Então, a maestrina Vasti Attic e a maestrina Teresa Longato estão ensaiando com os corais sem estarem presentes, coordenando como tem que ser cantado, unificando sonoridade, pronúncia, andamento, tudo isso à distância. Aí foi feita uma base de piano. Essa base, quem assistiu nosso espetáculo no sábado não vai ver essa base. Ela foi feita para servir de alicerce para a execução, feita nos tempos que a gente escolheu para a produção, né? Pelo pianista Leandro Roverso. Aí, em cima dessa base, os cantores gravaram suas vozes. Aí, isso foi mixado pela equipe coordenada pelo Vinícius Attic, depois a isso se somou um vídeo, e aí, na hora, o piano não estará presente, vão estar presentes apenas as vozes para se somarem a tudo que acontece ao vivo no palco. E o ensaio, Vinícius, como é que é? A Vasti e a Teresa Longato, como é que elas fazem? Você sabe, você acompanha um pouco disso? Ela está com ensaio agora, inclusive, de um outro grupo. As coisas nunca param aqui. Eles fazem ensaio pelo Zoom, mesmo com o delay que existe, né? Ela demonstra alguma coisa, né? O pessoal com o microfone fechado canta em casa, e aí depois que eles dão uma ensaiada, aí cada um abre o microfone individual, ele escuta, corrige, aí eles mandam gravação, corrige, manda de volta. É um trabalho bastante... É muito trabalhoso, né? Muito mais do que fazer ao vivo. Mas não tem como deixar de trabalhar, né? Por meio ano. Impossível. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar com você que está nos assistindo é o seguinte. Esta é uma versão, eu vou dizer que ela é uma versão semi-encenada. Quero que a gente comente um pouco sobre isso. Então, o que a gente vai ver? Nós não teremos
cenários e figurinos. Isso não tem nada a ver com a situação de pandemia, fazia parte da concepção original que a gente bolou para esse espetáculo. A gente, quando programou essa atividade lá no comecinho do ano, já desenhou que ela seria feita dessa forma. Mas eu estou dizendo que ela é semi-encenada porque, na prática, esses cantores, atores, acabam interagindo e narrando essa história integralmente, né? E a gente colocou legendas, de novo, foi um trabalho coordenado pelo Vinícius, então quem assistir vai poder assistir a montagem completa, a narrativa da história, com as legendas e todo toda a condução da trama que aconteceria se você tivesse assistindo um espetáculo encenado normalmente. Eu queria perguntar para a Juliana, dando as boas-vindas e agradecendo a presença dela, eu queria perguntar para a Juliana qual é a diferença, como é que é, para a gente entender, de um ponto de vista de um cantor, em participar de uma ópera com cenários, figurinos e toda a questão completa, e de uma ópera que está sendo feita semi-encenada. É diferente em termos de interpretação, Juliana? Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Para mim é diferente, né? Acredito que para todo mundo. Por isso que eu acho que a gente tem que estar bem conectado com o personagem, porque principalmente ou em concerto ou semi-encenado, né? Porque quando a gente tem uma ópera que a gente tem apetrechos, a gente tem cenário, a gente tem figurino, tem muita gente que só veste personagem quando veste figurino, né? Que ajuda bastante, né? Compor, obviamente, mas ele tem que estar muito já dentro, a gente já tem que estar com o personagem muito dentro, muito interiorizado para esse tipo de montagem, ou em concerto ou semi-encenado, que é basicamente a mesma coisa, mas é um processo, para mim é diferente. Eu sou uma das pessoas, eu admito que eu sou uma das pessoas que quando eu visto o figurino eu me sinto mais confortável, mais livre, então o trabalho mental é diferente, é mais difícil compor, para mim, né? Mas é um processo bem enriquecedor, eu acho, porque você tem que fazer tudo ali com o mínimo, agora mais distante, né? Nessa situação, a gente tem nosso espaço, cada um no seu quadrado, e a gente tem que mostrar que é um personagem ali e tem que interagir com as pessoas à distância. Quando a Juliana Mas é divertido, é divertido. Ah, ótimo. Quando a Juliana está falando de espaço, cada um no seu quadrado, e ela brincou aqui, isso tem a ver com o seguinte. Então, para a gente entender a questão dos distanciamentos necessários para a questão de segurança de saúde. Os cantores não podem estar próximos, é necessário ter uma distância. Então, você, algumas vezes, se assistir o espetáculo no sábado, está convidadíssimo, vai ter a impressão de que eles estão muito próximos por uma questão de jogo de câmeras. A gente está concebendo a questão da filmagem para que a câmera faça a integração entre as pessoas, mas eles fisicamente não podem estar muito próximos para a proteção de cada um. Então, cada um está, como disse a Juliana, no seu espaço, no seu próprio quadrado. Ainda assim, o desafio é interagir como se estivéssemos fisicamente numa situação absolutamente normal. Algum de vocês que estão aqui já participou de uma ópera em versão de concerto, rigorosamente em versão de concerto, ou seja, não semi-encenada, em que simplesmente está sendo feita a música, para a gente poder ter um ponto de comparação? Estou fazendo uma pergunta em geral. Já. Eu já participei de uma que foi, inclusive, graças a Deus, bem em concerto, porque foi Jump In, né? Foi no dia. Eu fui convidada para substituir uma cantora no mesmo dia da montagem, cheguei praticamente com 1 hora antes no teatro que ia começar, e aí foi absolutamente em concerto, inclusive boa parte eu estava lendo naquele momento, porque era para substituir, e aí é bem diferente mesmo, porque se você está mais preso à partitura, eu acho que você tem uma diferença na interpretação, né? Você tem que ter uma atenção maior para aquilo que você está lendo naquele momento, então é diferente de uma versão em concerto que você não esteja mais com a partitura, que você possa realmente fazer uma coisa mais semi-encenada. E como é que foi essa aventura de substituir? Conta para quem não conhece.
Bom, gente, boa noite para Tati Helene, seja bem-vinda. Noite. Ela fez um jump-in também na entrevista, ela já pulou na entrevista. Seja bem-vinda. Era uma pergunta, né? Eu estava respondendo. Boa noite, todo mundo, gente. É um prazer estar aqui. Eu fui convidada para substituir a Eliane Coelho no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Medei, do Cherubini. Eu estava em São Paulo, me ligaram mais ou menos à 13h, a apresentação era às 20h. Daí em diante eu tive que sair correndo, ir para o aeroporto, achar a partitura. Teve uma questão, eu já tinha cantado vários trechos da Medea, mas eu tinha cantado a Medea em italiano, não a Medea em francês, que era a versão que estava sendo feita na hora. Então eu recebi a partitura que estava sendo feita quando eu cheguei no teatro, faltando mais ou menos meia hora, uns 40 minutos para começar. Não tive tempo nem de me maquiar, só deu tempo de botar o vestido, fui de cara lavada no palco, porque era o que dava tempo, para abrir a partitura e começar a cantar. Foi uma experiência maravilhosa, mas, digamos assim, um pouco estressante. Eu não consegui dormir quase que por 2 dias depois, porque eu estava numa energia que não acabava nunca, tipo, fiquei pilhada para nunca mais assim, dormir, porque tem muita tensão, né, para você ler ali, tinham várias páginas que eram diferentes, né, da versão em francês para a versão em italiano, então essas partes eu tive que ler na hora mesmo. Mas, e também fazia parte do francês, né? Eu estava lendo francês na hora, porque eu tinha cantado sempre em italiano e era a versão original em francês. Maravilha. O Alan já cantou essa ópera em outros momentos, né, Alan? Essa não é a tua primeira experiência com a cavalaria. Estou correto? Boa noite a todos meus amigos, boa noite a todo o pessoal. É um prazer estar aqui nessa live com grandes colegas, gente muito competente que tem muito orgulho de fazer parte. Tive a oportunidade de interpretar a Cavalaria Rusticana no ano passado, junto com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, com a regência do meu grande irmão Reginaldo Nascimento. Foi uma experiência incrível, nós fizemos a Cavalaria. A priori era para ser em formato de concerto, mas no decorrer do processo, a ópera acabou tendo os componentes de cena, enfim, a movimentação de cena, que é muito importante e que é muito peculiar nas óperas veristas, né? Mas eu tive, sim, a oportunidade, no ano passado, de interpretar a Cavalaria Rusticana, e é uma das óperas mais bonitas, na minha opinião, mais belas, tanto pela história, quanto pela intensidade de cada personagem, as linhas melódicas dos cantores, o coro. É uma ópera que eu sou simplesmente apaixonado e encantado. É um grande amor, uma grande paixão. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alan. Quer dizer, é um momento de reencontro que acontece muito na vida de um cantor, acontece muito também na vida de um regente, de um maestro como eu. Quer dizer, acontece na nossa carreira de você voltar a uma partitura. No teu caso, não foi há tanto tempo assim, mas você vai revendo a partitura e depois da experiência de ter passado pela apresentação, e, enfim, de uma série de experiências de vida que a gente passa. Você sente que nesse momento que a gente está, a tua interpretação da cavalaria, do teu personagem, que é o Turido, é diferente? Você sente que muda o fato de já ter feito, de ter mais conhecimento da obra, e muda em que sentido? Ou não, ou se você sente que não, basicamente aquela tua concepção da interpretação desse personagem. Como é que é, Alan? Não, muda completamente. Quando eu falo completamente, porque primeiro que a música ela tem essa questão de o tempo, de ser um processo inacabado de aprendizagem, sempre que não se esgota nunca, né? E as sensações elas vão se renovando, enfim, a gente vai tendo mais contato. Em relação a voltar com a partitura, no meu caso eu fiz outras óperas depois, e quando você volta com um olhar ainda mais aguçado, porque num determinado momento você fica todo entorpecido pela paixão pela obra, uma série de coisas, e às vezes é preciso zerar isso, que nem a Tati falou que ela interpretou e ficou 2 dias acesa aí, né, Tati? A mesma coisa, quando você está no processo de uma produção de ópera, você vive dias intensivos daquela obra, especialmente do seu personagem. Eu tenho certeza que é algo em comum com todos os colegas. Você dorme, você acorda pensando, você sonha com isso, você olha nota por nota. Então, você literalmente constrói um processo de polidez na interpretação, sem contar que
outra regência, outros colegas. Junto a isso, você é uma outra pessoa também. Nós somos outras pessoas, né? E para somar isso num período pós-pandemia, que ainda a gente está um bom tempo longe dos palcos. Então, ele é um reencontro muito mais acentuado e que, mesmo sendo a mesma obra, ela consegue atingir com ainda mais força, ainda mais presença, e você encontra uma série de nuances que a priori você não tinha encontrado. É uma série de sensações, é um processo muito bacana. Eu tive outras óperas que eu tive a oportunidade de fazer montagens diferentes, e é muito interessante, que é uma coisa meio filho, né? É uma coisa muito meio filho, assim, você tem o mesmo sentimento, mas são diferentes. Se eu pudesse dar se eu conseguisse contextualizar isso. E tem sido uma aventura, porque quando você repassa, você passa um processo que é um processo que os cantores, os colegas vão concordar, que é o primeiro de memorizar, né? A memorização da ópera, uma série de coisas. E esse processo, às vezes, pode fazer com que você deixe pequenos detalhes que são muito importantes na interpretação. Tanto na escrita, mudanças rítmicas de tempo, enfim, uma série de coisas que, às vezes, você repara ou você dá uma ênfase mais acentuada nas outras vezes que você vai fazendo. Eu acho que é um processo em construção. E é gozado que toda vez que eu canto a ópera, em cada ensaio, é sempre uma emoção que se renova, e emoções são, às vezes, complexas de se explicar em palavras, mas é uma sensação única e de sempre um reencontro. Seria mais ou menos isso. Maravilha. Mas essa coisa de toda vez a mesma emoção, você tem com todas as obras ou com a Cavalaria? Olha, estou te colocando na parede. O objetivo do Papo de Plateia, eu espero que os nossos espectadores nos ajudem nisso, é colocar vocês em saia justa, entendeu? Se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo a minha missão. Emiliano, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de interpretar papéis diferentes, de compositores diferentes, também fiz cantatas, fiz ópera de Beethoven, fiz, enfim, de vários compositores. Eu tenho 3 óperas que são as do meu coração mesmo, que são aquela Bohème, que é a ópera que mora na minha alma, que eu sou simplesmente encantado, Tosca e Cavalleria Rusticana. São 3 paixões assim que eu ouço constantemente, que fazem parte dos meus momentos de lazer, inclusive, entendeu? Fora Puccini, quem consegue me alcançar particularmente é Mascagni com Cavalleria Rusticana, que é a sua obra-prima. Ele escreveu com 26 anos de idade, e conheço outras obras dele, mas nenhuma delas conseguiu chegar nem perto do que Cavalleria Rusticana é para mim. E especialmente o dueto com a Santuzza, junto com o Mário da Tosca, são os 2 duetos que eu mais amo. São longos e, assim, impressionante. Eu vou fazer situações do cotidiano, em casa, qualquer coisa, elas estão presentes na minha playlist, inclusive em churrascos de família, quando a galera, às vezes, eu dou uma quebrada no clima. Então, é uma paixão muito grande. Essas 3 óperas, e primeiro eu colocaria Bohème mesmo, sem nenhuma demagogia, é uma ópera que eu sou apaixonado. Agora, Tosca e Cavalleria Rusticana são paixões, com uma leve vantagem para a Tosca, se eu pudesse ranquear, para a Cavalleria, se eu pudesse ranqueá-las. Maravilha, maravilha. Só para contextualizar para quem está nos assistindo, são todas obras de um período muito próximo e de compositores que interagiram. A gente vai ter chance de comentar isso, aquilo próximo daquilo que a gente chama de verismo, né? Eu queria registrar aqui a professora Neuza de Hipólito, professora querida do conservatório, está dizendo que ela conhecia todos os cantores até uma determinada data. Agora ela disse que não estava mais tão familiarizado, mas não tem problema nenhum. Neuza está conhecendo aqui os grandes representantes da atual geração de cantores, está aqui, estão aí para você conhecer. O marido dela foi tenor do Coral Paulistano. Maravilha, a gente agradece a tua presença, Neuza. Eu queria perguntar uma coisa, aí de novo uma pergunta jogada geral aí.
Alguém já, nessa coisa de rever a obra, que a gente estava conversando com o Alan, alguém já voltou para uma obra e se arrependeu de alguma decisão de interpretação, falando, gente, como é que eu fiz aquilo? Onde que eu estava na cabeça? Ou não? Nunca passaram por isso? Já passaram pela situação de refazer uma obra e decidir, não, isso aqui é completamente diferente, minha concepção mudou por alguma razão. Passaram por isso ou não? Assim, acho que não, mas geralmente assim, Olha, o que vem nas interpretações são assim, né? Você faz de um jeito e aí quando você vai revisitar, você fala, nossa, mas fica tão melhor desse novo jeito. Não diria que é um arrependimento, mas é um crescimento que acontece, assim, acho que Claro. naturalmente mesmo. Maravilha, maravilha. Eu queria fazer uma pergunta para a Tayana. Tayana, seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui conosco. As plateias de Guarulhos já conhecem a Tayana, ela esteve conosco, já é uma conhecida da cidade. Tá? Um prazer ter você aqui conosco novamente. E eu dizia justamente do verismo, né? A gente vai daqui a pouco detalhar um pouco mais, mas é um momento na virada do final do século XIX para o início do século XX, em que os compositores estão muito preocupados em que a história seja uma história. Poderia se passar com quem está nos assistindo, comigo, com algum desses cantores, uma história da vida cotidiana e não de um personagem que é mítico ou que é idealizado. Então, são situações muito reais, muito concretas, com pessoas com qualidades e defeitos, e é isso que está tentando ser transposto. E, ao mesmo tempo, como estava já embutido na fala do Alan, transposto com muito vigor, com muita energia, com muita garra, para o espetáculo que está sendo encenado. A Tayana tem experiência de cantar repertórios diversos, muitos repertórios diferentes, várias linguagens. Queria te perguntar, no teu trabalho de preparação, Tayana, se é diferente a preparação por uma ópera desse período ou de uma ópera do Barroco, como você já cantou, de uma ópera mais atual. É diferente o processo de construção ou não? Esse é o processo de construção da Tayana Roverso, intérprete, seja qual for o repertório. Como é que é? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Boa noite a todos, para quem estiver assistindo a gente. Olha, para mim é muito diferente. Para mim é muito diferente. Eu acho que assim, a coisa do verismo primeiro traz uma intensidade pelo próprio período, pela orquestração, a quantidade de músicos que tem na orquestra é muito maior, né? Então, assim, o verismo traz uma intensidade, inclusive física, muito diferente dos outros períodos. Então, assim, quando a gente, mesmo no processo de preparação, eu acho que para a música engolar, né, para a gente ficar com ela mais confortável, o tempo é maior do que para os outros períodos, pelo menos para mim, né? O tempo de preparo é maior e eu sinto uma diferença no físico muito grande. Quando eu acabo de cantar uma ópera desse período, eu fico muito mais cansada fisicamente do que uma ópera barroca, por exemplo, né? Eu acho que cada período tem a sua dificuldade e o seu desafio, né? Então, essa questão sonora do verismo, que eu acho que é o que traz a intensidade, né? As cordas dobrando a melodia junto com o cantor, né, trazendo toda os metais, sempre com aquelas frases marcantes. Isso traz uma coisa muito positiva, porque traz aquela memória que as pessoas sempre saem da ópera cantando aquela frase, cantando aquele pedaço, né? Aquela coisa traz uma identificação com o personagem muito muito maior, pelo menos para mim, né? E do que com as outras óperas, mas as outras óperas trazem um desafio de sutileza um pouco maior. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer no Teatro São Pedro uma ópera barroca, né? A gente fez a Latina, e foi essa a minha grande dificuldade, assim, como que essa sutileza, como que é esse polimento com a música barroca, que você está sempre muito exposto, que você não tem essa massa orquestral junto com você, né? Então, eu acho que todos os estilos agregam, mas se eu posso puxar a sardinha, né? O romantismo, o verismo,
são os meus períodos favoritos, né? E falando da Lola especificamente, que é a personagem que eu tô tendo a oportunidade de refazer, de revisitar, né, de reencontrar, eu acho que com o passar do tempo, as nossas experiências de vida, né, elas vão agregando, vão trazendo cada vez mais coisas e cada vez mais nuances para as nossas personagens. Então, assim, para mim está sendo um super desafio por uma questão muito pessoal, que eu vou abrir, já que, gente, eu vou contar aqui, o maestro Emiliano disse que era para ser uma coisa tranquila, então eu vou contar, é um papo entre amigos, né? Então, assim, eu tive muitas surpresas positivas, porque quando eu fiz a Lola a primeira vez, eu fiz com o Alan, né? E eu sinto que mudou muito a minha personagem, inclusive o personagem dele mesmo, mudaram muito. Eles são sempre, a essência é sempre a mesma, mas faz 2 anos já, então muitas coisas mudaram na nossa vida, então a personagem ganhou um outro aspecto. Mas a minha maior dificuldade em fazer cavalaria rusticana com Guarulhos é a Santuzza, gente. Gente, a Tati Helene é minha amiga pessoal, muito, sim. A gente é amiga de todos os dias, né? Se falar 1 milhão de horas por dia. Gente, odiar ela não tá sendo fácil. Olhar pra cara dela e olhar que ela tá me odiando, assim. Eu falo assim, é a personagem, não é você, é a personagem, é a personagem. Vamos Mas, explicar assim, para quem está em casa. A Tayana já continua, só para você que está nos assistindo. Então, a proposta do verismo é que é uma história cotidiana, não são personagens irreais. Então, é uma história que envolve relacionamentos afetivos, né? A Santuzza teve um relacionamento afetivo, não, perdão, a Lola teve um relacionamento afetivo com o Turido, soprano, tenor, tiveram um relacionamento afetivo. Ele saiu, esteve fora, voltou, ele foi para o exército. Quando ele voltou, a Lola estava casada com uma outra pessoa. E ele acaba se envolvendo com a Santuzza. Então, como a Tayana está nos contando, a Santuzza e a Lola são rivais. Numa história que eu não vou contar aqui, porque eu não quero fazer spoiler, eu já contei mais do que devia, mas basta entender que elas são rivais e não é uma relação nada fácil. Então, o que a Tayana está contando é que interpretar uma relação de ódio, eventualmente, com a sua grande amiga não é fácil, né, Tayana? Era só para contar para quem estiver nos assistindo. Pode prosseguir, não queria te interromper demais, não. não, é exatamente isso. Eu acho que esse está sendo um dos maiores desafios. E assim, tá sendo ainda, é um processo diário, assim, a gente termina a nossa cena e a gente vai lá, olha, você sabe que é tudo mentirinha, né? Você sabe que eu te amo, na verdade, tá tudo certo. E não, mas assim, brincadeiras à parte, essa é uma experiência nova, né? E essa coisa de ser um concerto encenado pós-pandemia. Então, além de tudo, a gente ainda tem a emoção de estar fazendo, porque para um músico, acredito que todos os colegas passaram por isso, os músicos, os cantores, a gente ficou longe dos palcos por 6 meses, 6, 7 meses, é muito tempo, né? Então, acho que assim, no primeiro dia de ensaio, eu não sabia o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo dentro de mim. Então, assim, na hora que eu fui cantar, eu falei assim, gente, eu tô cantando mesmo, tem uma orquestra mesmo tocando, nossa. Então, assim, são muitas emoções juntas. E tem o desafio de não ter o público no teatro também, né? Que é uma coisa que dá uma sensação de vazio, assim, né? Como se faltasse alguma coisa. Mas a gente tem que manter a energia sempre alta e manter todos esses relacionamentos entre os personagens sempre muito equilibrado, porque às vezes em ensaio você não mantém sempre isso muito alto, porque você fala, não tem público, falta aquele estímulo, aquela adrenalina, né? Mas o não tem público ainda vai permanecer por um tempo. E assim, só o fato da gente pelo menos estar conseguindo fazer e estar conseguindo
levar a cultura para a casa das pessoas, por mais que seja de uma maneira por streaming, por internet, e manter a arte viva, eu acho que isso já está valendo tudo. A gente tem conseguido, nos concertos, só para aproveitar e divulgar para quem está nos assistindo, a temporada 2020 das orquestras está acontecendo ela integralmente de maneira digital. Então, na semana passada, nós tivemos o concerto da Orquestra Jovem, com os vencedores do concurso Grupiano do ano passado. Inclusive, esse concerto também está disponível para que você assista no YouTube. E a gente tem tido um nível de interação com a plateia que está bastante interessante. De uma certa maneira, a gente sente a plateia presente através dessa troca que acontece. Que, de uma certa maneira, também acontece aqui na nossa conversa. Eu aproveito para contar para o Alan que a Melissa Anastácio está se candidatando a participar do churrasco que você prometeu, em que vai ter Puccini sendo cantado. Então, aí já tem uma outra pessoa se inscrevendo. Alan, você viu? Você anunciou aqui, a gente pode preencher uma lista, já organiza, sai do Papo de Plateia com a lista dos convidados do churrasco. Se você estiver interessado, a equipe de produção das orquestras de Guarulhos pode organizar isso para você. Ô, Melissa, leva a família toda aí, poxa, está super fechado. Pô, quer um churrasco melhor que esse, pô? Eu estou brincando. É bom que vocês saibam que a Tayana já vai falar, mas que os nossos ensaios têm sido feitos na base desse tipo de brincadeira. A gente brinca um pouco, porque como disse a Tayana, tem situações que são desafiantes, tem situações que às vezes são difíceis, e é importante a gente ter essa descontração também, porque ela estimula o aspecto criativo. A Tayana vai falar e daqui a pouco a gente vai te mostrar um pouquinho do que a gente está vivendo lá. Diga, Tayana. Não, eu só queria falar que é pós-pandemia esse churrasco e que eu também quero ir. Pronto. Maravilha. Bom, a gente separou 2 pedacinhos para mostrar, para você sentir um pouco do que está sendo a preparação. É claro que o que vocês vão assistir ainda não é o espetáculo, não tem a iluminação do espetáculo, mas serve como um pequeno perfume do que a gente está vivendo. Então, primeiro de tudo, a gente vai trazer para vocês um dueto feito entre o personagem Alf e a personagem Santuzza, interpretados pelo Vinícius Zatic e pela Tati Helene, e em seguida que vocês assistirem, a gente comenta um pouco mais. Lá vai, Adriano, por favor, quando você puder. É isso aí. Se alguém tinha dúvida do nível de carga emocional a que a Tayana estava se referindo, acredito que agora já não tem mais, deu para entender. Faço questão de explicar um pouquinho da parte técnica, vamos dizer assim, da proteção à saúde. Vocês estão vendo os cantores, pode parecer, pela questão da câmera, que eles estão no palco. Eles não estão no palco. Eles estão fora do palco, naquele espaço que, para quem conhece o nosso queridíssimo Teatro Adamastor, separa o palco da primeira fileira de cadeiras. É ali que eles estão. Nós colocamos ali praticáveis, plataformas em cima das quais eles podem cantar.
veja que eles estão cantando para trás dos cantores. Isso é o que é o necessário para que qualquer emissão gasosa não vá para quem está tocando. Talvez você tenha visto também os instrumentistas de sopro tocando atrás de biombos, né? Então, cada instrumentista de sopro fica no seu próprio biombo, também para que, como eles têm que tocar sem máscara, não haja troca gasosa com as pessoas que estão em volta. Só quem está fora é o maestro, que sou eu, e os instrumentistas de cordas, no caso a percussão também, que está lá atrás, porque estamos permanentemente de máscaras. Aqueles que têm que tirar a máscara para poder participar precisam estar ou bastante afastado, como no caso dos solistas, ou no seu próprio bioma, no seu próprio isolamento, como no caso dos instrumentistas de sopro. Eu faço questão de dizer a vocês, porque é mérito não meu, mas das pessoas que estão executando, que isso não é nada simples para a pessoa que vai tocar. Isso implica que os instrumentistas sejam muito afastados uns dos outros e tendo que interagir em condições acústicas que não são nada simples. E é um mérito da orquestra que eles estejam dando conta disso, sendo capazes de estar juntos, sincronizados e se desdobrando para poder construir uma coisa de qualidade, mesmo numa situação que não seria a mais tranquila de se fazer, né? Uma outra coisa que comento, perdão por falar assim bastante, pode parecer que os cantores estão muito próximos, isso já é um jogo de câmeras, como eu falei, esse não é o resultado final, mas já dá para entender. Então tem horas que parece que o Vinícius Attic e a Tati Irene estão muito próximos, mas não, é que nós estamos juntando a captação de duas câmeras diferentes. Você vê de um lado a emissão de uma câmera e do outro lado a emissão da outra. É diferente cantar olhando para uma câmera, Tati? Como é que é a sensação de interagir olhando para algo que não tem cara, que não tem rosto? Como é que é? Olha, é quase como se sentir em Hollywood, né? Não é a realidade que a gente tem normalmente no palco, mas você pode sentir em Hollywood, porque você tem que ficar interpretando para a câmera e não para normalmente os seus colegas, né? A gente não está com aquela interação ali um do lado do outro. A gente tem agora você olha para essa câmera, agora você olha para outra câmera. É muito interessante, é uma novidade, né? Eu nunca tinha feito, já participei de filme, de coisas assim, mas não especificamente cantando uma coisa que tivesse que olhar para a câmera. Então faz uma diferença, porque a gente tem que ter uma conexão assim no cantinho. A gente está vendo o colega aqui no cantinho, só nesse espacinho, porque você está olhando e interpretando para a câmera, né? Você tem que focar que a sua interpretação vai para frente e ter essa ideia, assim, eu não tinha visto o vídeo, é muito legal de ver o vídeo, porque a gente tem aí na hora do vídeo faz sentido, né? Porque na hora que você está fazendo, você fala assim, não, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer, mas na sua cabeça não faz sentido, porque na sua cabeça você deveria estar fazendo para o seu colega. Então você mantém que vai dar certo, e vendo no vídeo dá certo mesmo, é muito legal, né? Imagino que a Tati está dizendo Hollywood, mal comparando, aquela sensação do camarada que atua contra um fundo azul, como está ali na Tati na tela dela, e dali a pouco, na hora que ele vê no filme, tem uma paisagem linda, uma coisa maravilhosa, mas na hora não tinha nada, tudo, né? Porque tudo é acrescentado por computador. Eu queria perguntar para o Vinícius, para emendar os dois assuntos, Vinícius, de verdade, na hora que você está lá cantando o dueto, passa na sua cabeça a câmera, a edição, ou será que vai entrar? Será que você consegue separar o lado daquela pessoa que é responsável por todo esse trabalho de construção e o lado intérprete? Tá difícil, viu? Mas hoje até que eu consegui. Ontem foi bem difícil isso. Mas Gente, hoje que já estava tudo meio... Eu vou responder essa pergunta. Não, ele não consegue. Hoje eu fiquei orgulhosa. Eu falei assim, olha, gente, hoje foi um pouco melhor. Mas, esse último mês foi uma loucura, assim. O Vinícius está com a cabeça a 1 milhão por hora e separar as coisas, às vezes, é difícil. É bem difícil. Por tudo bem. Você é a noiva pode se intrometer. O Vinícius deu a explicação que era necessária. A Tayana hoje está abrindo a sua vida pessoal para nós, mas para que a gente entenda o comentário que a Tayana fez, é importante que quem está nos assistindo, se não saiba que a Tayana é noiva do Vinícius, por isso que ela está falando, porque eles estão muito próximos. Isso vai me permitir também contar uma coisa para quem estiver nos vendo. Pode ser que você veja os dois próximos. Então,
E quando você vir a personagem Lola, interpretada pela Tayana, próximo do personagem Alfio, interpretado pelo Vinícius, não fique achando que nós não estamos respeitando as regras que a gente acabou de contar para vocês aqui. É que eles, por estarem convivendo diariamente, se eles tiverem que ter algum tipo de troca de gasosa, essa troca gasosa já aconteceu. Já foi, né, gente? Já foi. Nós nos aproveitamos desta condição, então não fique achando que a gente prometeu uma coisa e fez outra. Está feita a explicação. Isso. Agora vamos deixar o Vinícius responder, porque Mas, a gente... vamos lá, mas aí assim, a gente nem sabia direito como a gente ia fazer, para qual câmera olhar, né? Então, nesse processo, ontem, que foi o nosso primeiro ensaio com o equipamento todo e todas as 6 câmeras que a gente montou lá, agora que a gente percebeu que quando houver duetos, os olhares serão cruzados, né? Ou seja, câmera cruzada, a gente olha para o nosso coleguinha de relance e está olhando para a lente da câmera. Então, assim, né, deu para parar para prestar atenção e estava tudo seguindo bem. Eu falei assim, agora vamos cantar a música e deixar o pessoal da técnico lá tomar conta disso. Mas é difícil, e não é fácil, não. Isso aí, maravilha. Bom, e a gente quer mostrar para vocês um pouco também do trabalho que está sendo feito com relação ao coro. Então, se por acaso você entrou no meio, vou recapitular rapidamente para que quem não participou do começo da nossa conversa, não fique de fora. Então, tudo isso que nós estamos falando é porque no sábado será feita a apresentação, dentro da temporada de 2020 das Orquestras de Guarulhos, da Ópera Cavalaria Rusticana, que estava prevista desde o começo do ano. Então, é um esforço da gente manter, da gente voltar a se apresentar regularmente e manter tudo aquilo que é possível dentro do que estava programado. E a gente está fazendo isso nos adequando a todos os procedimentos de segurança com relação à saúde que as pesquisas mais recentes têm indicado. Então, o distanciamento, como eu comentei, os sopros, cada um no seu biombo, e isso implica em não ter a presença física do coro, porque não dá para garantir a segurança de um grande grupo de cantores, teria que ter uma distância enorme, e essa distância enorme não só não é possível no espaço físico do teatro, mas ela impede que a gente cante música junto, que a gente atue junto, porque o som se espalha. Então, a nossa decisão foi ter o coro gravado. Vocês talvez tenham visto nas redes sociais uma série de vídeos que foram feitos nesse período dos últimos 6 meses, cada um na sua casinha, no seu quadradinho, gravado em casa. Nós vamos ter um vídeo desse, só que ele está interagindo com o que é feito ao vivo. Esse é o trabalho, é isso que atormenta a cabeça do Vinícius, como a Tayana estava nos dizendo, que ele está há um mês ali, que não para de pensar em outra coisa, e a gente quer te dar um aperitivo para entender um pouco o que é isso que a gente está falando. Então, eu vou pedir ao Adriano a gentileza de soltar outro vídeo que a gente preparou. É um dos coros mais importantes dessa ópera, que tem coros muito importantes, para a gente ter isso, essa amostra e comentar em seguida. Vamos lá, Adriano, quando você puder.
Tá aí um aperitivo. Então, para quem nos assistiu, vocês já agora viram um pouquinho do que vai ser. Claro que, como eu disse, ainda você deve ter visto uma troca de cano, tem uma pessoa passando. Isso é porque a gente fez questão de trazer para você um pouco da intimidade mesmo da preparação do espetáculo. Isso não é um vídeo para ser divulgado externamente, mas você que assiste Papo de Plateia é nosso convidado especial, dos bastidores do que está acontecendo. E aí, no dia 26, no sábado, a gente vai ter aí todo o resultado para tentar te levar na história. Nossa visão, nossa sensação é de que esta é uma ópera que para de pé desta forma. Então é interessante saber, concordando aqui com o que o Alan disse, essa é uma ópera que mudou muito a história da música, né? Como o Alan tinha comentado, o Mascagni compôs isso novo, e ela era uma ópera, fez parte de um concurso de óperas de um ato, e ele ganhou o concurso, mas ela entrou em repertório e vem sendo feita até hoje pela força com a qual ele constrói essa narrativa. Nossa sensação, os cantores, se quiserem, fiquem à vontade para comentar, é de que ela é tão emendada, as cenas funcionam tão bem, que mesmo sem um cenário, mesmo sem um figurino, a música nos leva e a gente consegue narrar essa história sem precisar de grandes recursos e transportar as pessoas que estão assistindo para o que está acontecendo, para essa cidadezinha no sul da Itália, com toda uma questão religiosa, uma questão de preconceito também, de dificuldade de inserção e assim por diante. É a nossa impressão em relação a isso. Eu queria também aproveitar que nós estamos aqui com esses 5 talentos da ópera. A professora Neuza estava dizendo, ele acabou de dizer que ela queria mais um golinho, mais um pouco da experiência. No sábado a gente vai ter bastante, mas eu queria perguntar para esses 5 artistas, que outros projetos vocês têm? Que mais vocês estão envolvidos? Onde mais as pessoas que nos acompanham podem ter contato com o que vocês têm feito? Vamos começar pela Juliana. Juliana, conta o que mais você tem feito, quais são os seus projetos, e onde é que a gente pode ter contato com a Juliana Taino? Eu sou tímida. Eu ouvi falar que você faz parte de um outro projeto numa cidade aí, uma tal de uma ópera mais recente. Como é que é esse negócio aí? Eu fiquei sabendo também há pouco que estaremos novamente juntos em novembro. Faremos a ópera O Cônsul, né? E, bom, nesse momento de pandemia, inevitavelmente, pouquíssimos trabalhos, mas a gente está conseguindo ainda sobreviver, né? Fazendo alguma coisa. Eu dou muitas aulas, graças a Deus, trabalho bastante. As pessoas que querem aula falam com você como? Pelo meu Instagram, Opa. Juliana Taino, e pelo meu Facebook, inbox, eu normalmente respondo, às vezes. Normalmente. Mas, eu às vezes respondo, brincadeira. E é isso. Eu estou muito ansiosa pelo Cônsul, estou muito ansiosa pelo ano que vem, esperando que as coisas melhorem, né? Acho que todos. E é isso aí. E o Alan, o que você conta para a gente, Alan? Como é que são seus planos aí? O que você tem feito? Onde é que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho? Conta para a gente. Bom, legal. Bom, realmente, como a Ju falou, a pandemia, principalmente para nós da área cultural, artística, ela deu realmente uma sacudida, ela nos fez repensar a palavra planejamento de uma maneira ainda mais profunda. Eu, particularmente, tinha uma série de coisas engatilhadas, enfim, que por conta da pandemia e, inclusive, por conta da impossibilidade de locomoção, enfim, tudo isso ficou parado em stand-by. Agora as coisas começam a se recolocar, enfim. Eu devo viajar para a Itália em março, a convite do tenor Francisco Araiza, que que eu tenho tido aulas e, enfim, uma relação muito grande, juntamente com a minha professora Eliane Caranga, também que me auxilia, que me faz toda a preparação necessária para preparar uma Traviata, mas isso só para o ano que vem, se tudo correr bem.
Eu também faço parte de um grupo chamado Companhia Solópera, que é da região de Ribeirão Preto, que tem como o grande objetivo difundir a ópera. A Companhia Solópera, eu gosto muito da sua finalidade, que ela tem um principal finalidade, que é levar, principalmente para aquelas pessoas que não têm contato, como você disse no início, nas suas colocações, desmistificar que a ópera ela é uma arte, é uma novela ao vivo, um filme ao vivo, que a pessoa pode ter ali todas as artes envolvidas, né? Música, atuação, artes cênicas, enfim. Então, entre lá, Cia Solópera, para conhecer mais o trabalho. Também o pessoal pode ver um pouco do que a gente já fez no Instagram, né? Alan Faria Tenor, e também no Facebook, mesma coisa. Mas o futuro é sábado agora para mim. É isso aí. Linda frase, Alan. Parabéns. Tati, conta um pouco para a gente. E o pessoal que tá acompanhando aqui, onde é que eles podem seguir o teu trabalho? Quais são os seus próximos projetos? Conta para nós. Bom, como a Ju e o Alan falaram, né, a pandemia acabou dando uma quebrada nas nossas pernas nesse ano, né? Esse ano tinha 6 óperas previstas. A Cavalleirista se mantendo, está aqui, as outras todas foram canceladas ou adiadas, a gente não sabe exatamente quando. Esperamos que a Rusalka, que era com Guarulhos, seja realmente no ano que vem, para a gente poder fazer um projeto que estava quase começando, né? A gente estava já no início, quase para começar os ensaios, que a gente consiga fazer essa ópera. E aí, nesse ano eu tenho mais 2 encontros com Guarulhos, eu fico brincando que esse semestre eu tenho 3 M's, né? Tenho Mascagni, Mahler e Menotti. Então, tem a Cavalaria, depois a gente tem o Mahler, né, a Sinfonia número 4, e depois o Menotti, que a Ju falou, que é o Cônsul, que a gente faz em novembro. E também, assim, em função da pandemia, em função dessa necessidade, e pensando um pouco nessa ideia que o Alan falou da companhia, eu e a Tayana montamos uma companhia de ópera, que chama Companhia Três Marias, que está começando agora seus trabalhos, então, por enquanto, ela ainda está engatinhando, mas a gente espera que seja uma companhia que dê bastante fruto, que a gente possa ter novas coisas para anunciar em breve da Companhia Três Marias. Não sei se você notou, Tati, mas você acabou de falar de 3 M's e depois de 3 Marias, que são mais 3 M's. Mais M's. Mais M's, acho que tem algum bicho com M, acho que precisa jogar, né? Ver se dá um... E você, Tayana, como é que é? Que mais? Como é que o pessoal te acompanha o teu trabalho? Meu trabalho. Eu estava aqui tão focada nas Três Marias que ela estava falando, eu estava aqui pensando, nossa, é verdade, isso dá um trabalhão. Eu acho que assim, a pandemia trouxe uma versatilidade para a gente. Nós descobrimos coisas que nós nem imaginávamos sermos capazes de fazer, né? Então, assim, como a Ju disse, está sendo muito difícil, eu acredito que para todos os colegas e para todas as profissões, né? Independente do ambiente, de exatas, humanas, né? Eu acho que está sendo difícil para todo mundo. Então, estou trabalhando um pouco com edição de vídeos, um pouco com a preparação de coro que eu já fazia antes. Estou dando bastante aula também online. Então, eu respondo, tá, gente? Desculpa, Ju, não podia perder piada. Então, pode me adicionar no Facebook, Tayana Roverso, o Instagram também é Tayana Roverso. E é isso, assim, projetos desse ano também vou estar participando do Cônsul, o que é uma coisa muito legal, porque é uma linguagem completamente diferente da do Mascagni, né? Então, vocês que estão acompanhando a gente hoje no Papo de Plateia e que eu tenho certeza que vão assistir a Cavalaria Rusticana no sábado, assistam também o Cônsul, assim vocês vão ver a diferença das 2 óperas e dos 2 compositores. E acho que é isso. E o Vinícius, como é que é? O que mais está acontecendo na sua vida? Nossa, muito trabalho, graças a Deus, né? Este ano deveria ter sido o meu melhor ano, acho, cantando mesmo. Eu não teria uma semana de folga entre março e dezembro. E aí, de repente, eu tive todas as semanas de folga entre março e agosto. Então, assim, foi um
um choque, um baque bastante forte, né? Principalmente os primeiros meses, que a gente não sabia o que ia acontecer mesmo, né? De verdade, se ia voltar ou se não ia voltar, se o mundo ia acabar ou não. Mas já prevendo que não fosse acabar, a gente corri para pedir alteração de todos os projetos dos concertos Astra Finamax que eu produzo junto com a minha mãe, na nossa produtora, e aí conseguimos aprovação para fazer via streaming. Então, assim que eu tive essa grande notícia, eu entrei em contato com o Maestro Patarra, dizer, vamos fazer a cavalaria? Aí assim, mas como? Sem coro? Eu falei assim, vamos fazer com o coro na janelinha. A gente faz dar certo. Assim, aí foi assim, né? E durante a pandemia eu fiz aquela ópera online, que foi realmente cada um na sua casa, a edição deu um super trabalho, mais trabalho do que esse coro, imagino, porque precisava de muitos efeitos de vídeo para ficar bonitinho. E enquanto isso a gente estava se programando para isso. E os concertos Astra seguem. Então a gente teve a estreia no dia 12, com um quarteto de cordas e violão, chama-se Grupo 5. Com um repertório lindo de música latino-americana. O próximo vai ser Cavalaria, que além da semana que vem tem a récita dos concertos Astra Finamax no dia 3 de outubro. Passando isso, nós vamos ter, chama-se Grupo Corda, que toca tango, basicamente só Piazzolla, num formato clássico, também quarteto e piano. Dessa vez com participação de 2 casais de bailarinos de tango, então vamos juntar no Teatro Politeama vazio e ver o que sai disso. Isso dia 23 de outubro. E em novembro, a estreia do meu duo com o Fábio Zanon, com música espanhola, basicamente Castelnuovo Tedesco e De Falla, não sei. E para encerrar o ano, um concerto de Natal com o Ensemble Guarani da Natália Laranjeira e a Tayana cantando as músicas de Natal que ela ama tanto. Não podia. E tudo dando certo, a gente continua ano que vem com jazz sinfônica aí, né? Se tudo melhorar, a gente puder juntar orquestras no palco aqui em Jundiaí. Continuamos e aí esperemos que tudo volte, né? E no meio de tudo isso tem o Consul em Guarulhos. Muito bom. Então, para arrematar algumas das coisas que foram ditas, que acho interessante, no que se refere aí, para encerrar nossa conversa de hoje sobre cavalaria, o que a gente queria deixar de recado, se é que eu posso falar em nome dessa equipe, é que a gente está buscando caminhos. Vocês viram que na fala de várias pessoas aqui, não é um momento fácil para ninguém, não foi um ano fácil para ninguém, e a gente tem que falar disso, não tem que ter receio de falar que não é fácil. Mas nosso impulso, nosso intuito é de encontrar caminhos. Né? Como o próprio Vinícius acabou de dizer, a gente não está fazendo essa montagem porque a gente acha que ela vai substituir o fato da gente estar presente todos juntos no palco. Não, mas a gente quer encontrar caminhos, a gente quer buscar maneiras de continuar andando para frente, vivendo, e a gente acredita que fazer arte, viver arte é o que nos leva para isso. Então, isso é o que nos motiva nessa cavalaria. A gente queria dividir com você que está assistindo o Papo de Plateia. Uma segunda coisa... Diga. Não, depois eu falo, pode terminar. Uma segunda coisa que acho importante de falar para vocês, vocês estão vendo que várias pessoas aqui falaram de participar de uma outra montagem. Faz parte da concepção das temporadas das orquestras de Guarulhos, investir num relacionamento prolongado com os vários artistas convidados, especialmente no caso da ópera. Nós temos investido no aprofundamento dessas parcerias artísticas. Por quê? Porque a gente acredita que com isso a gente consegue mergulhar mais fundo na ópera. É como se fosse um time que já está acostumado a jogar junto. Então, um já sabe para onde o outro bate a bola. Então, a gente consegue ter um rendimento mais profundo. E é por isso que vários dos artistas aqui presentes estarão conosco de novo no Consul. Para te contar um pouquinho mais o que é o Consul é uma ópera inédita no Brasil, Giancarlo Menotti, uma ópera da metade do século XX, com uma história muito interessante, muito profunda e que não tem nada a ver em termos de enredo com a cavalaria, mas é também muito tocante, muito humana e fala de relações com as quais a gente convive. Relação com o poder público, relações com a parte política, a questão da liberdade, as dificuldades de lidar em sociedade, enfim, e mais um pouco, não quero me adiantar demais, mas
uma ópera que vai ser feita encenada, vai ser feita sim com cenários e figurinos, só que todos eles concebidos para a situação da pandemia. Então, desde a escolha do título até todo o processo de criação está sendo pensado para alguma coisa que pudesse ser feita na situação de pandemia, sem um prejuízo artístico, algum tipo de enredo e de trama e de encenação em que esse isolamento contribua para tocar as pessoas e não sirva como uma limitação. Só para te contar, então, de que se trata isso, a gente falou bastante, o Consul acontece no mês de novembro e, como disse a Tayana, você já está convidado para nos assistir. Diga, Tayana, e aí a gente vai encerrar o nosso bate-papo. Então, é rapidinho, antes da gente encerrar o bate-papo, eu tenho só uma pergunta. Uma pergunta e um comentário. Eu acredito que todo mundo saiba que tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento é muito novo, né? Inclusive com toda essa tecnologia que nós estamos usando para poder realizar, poder fazer concreta a cavalaria rusticana. Então, agora, eu gostaria de perguntar, maestro, como é para o senhor reger com um fone, escutando um coro? Porque, gente, não seria possível sem o maestro, né, maestro? Então, agora eu peguei as rédeas de mediador aqui, rapidinho. Trocou. Porque eu sou dessas. Então, eu gostaria de perguntar, porque realmente é uma coisa de liderança, né? De pegar as mãos e vamos todos mesmo fazer juntos e acreditar no projeto, mas eu também gostaria de saber a dificuldade. Como é que está sendo essa dificuldade para você? É bastante difícil, É um desafio enorme, né? De coordenar, é um desafio enorme do ponto de vista técnico mesmo, de conseguir coordenar tudo e fazer ficar junto. Então, tem uma dificuldade de controle de tempo e de administrar essa tecnologia. Como disse a Tayana, eu tenho que, em determinados momentos, se você assistir lá no espetáculo, talvez seja possível ver, eu tenho que usar fones. Aí eu uso o fone e ouço pouco quem está tocando fora. Então tem todo um ajuste técnico e, ao mesmo tempo, tem uma questão de controlar as expectativas das pessoas, porque as primeiras vezes que a gente faz não dá certo. E a gente tem que entender, opa, calma, vamos de novo, está tudo bem, está tudo sob controle, vamos lá. E outra coisa é identificar, quando não dá certo, como não é uma coisa habitual, identificar qual é o problema, onde é que a coisa está falhando, por que que está, quem não está ouvindo, está forte demais, está fraco demais, e assim por diante. Agora, para emendar com a proposta inteira da cavalaria, o que eu sinto que todo esse grupo tem é que isso está servindo para todos nós como um estímulo e não como um problema. Ou seja, a gente está, acredito, conseguindo encarar isso como um desafio. Vamos lá e vamos fazer. Não só os aqui reunidos, mas a orquestra está na mesma energia, toda a equipe de preparação está na mesma energia, e isso, acredito que é uma proposta que a gente está fazendo para enfrentar essa dificuldade. Veja que não é em nenhum momento negar que seja difícil, mas não, vamos lá, vamos tentar fazer, vamos encarar esse desafio e ver como a gente se vira, né, diante disso. Eu só digo que reger uma ópera não é... Quem sabe um pouco de regência sabe, reger uma ópera é sempre uma coisa desafiante, tem muita mudança de tempo, os cantores estão atrás, etc. Eu só digo que quando saiu a gravação e a gente passou a ensaiar um trecho que não tinha gravado, eu olhei para o lado e falei, puxa, isso ficou fácil, não? De repente ficou tranquilo, tá uma coisa boa, a gente interage, todo mundo se olha, vai todo mundo junto, enfim. Mas é isso aí. O importante é produzir um espetáculo que seja instigante e que faça sentido para quem está nos assistindo, que é para isso que a gente se dedica. Certo? Eu queria agradecer demais a presença dos nossos 5 cantores e artistas, agradecer a tua presença, que está aqui nos assistindo. O programa Papo de Plateia, como sempre, estará de volta na semana que vem. E no sábado, como a gente disse durante toda a nossa conversa, nosso encontro está marcado às 8 da noite, nos 3 canais das redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube das Orquestras de Guarulhos. Encontro com você, conto com a tua presença lá. Muito obrigado a todos